Bom dia, gente, tudo bom? O dia está tão radioso, tão ensolarado, tão maravilhoso, que eu acho que vale a pena você abrir o seu pulmão um pouquinho mais e dizer um bom dia bem sonoro. Bom dia. Obrigado, muito melhor. Olha, gente, me deixa dizer aqui, como eu acho que eu mencionei da vez anterior em que pude estar aqui, que vocês são especialmente amados. E toda vez que eu venho aqui nessa igreja, o coração acelera especialmente, e eu me sinto super abençoado só de pisar nesse lugar. E se eu não falei essa história para vocês, vocês me permitam, antes da gente ler aqui um texto da Bíblia, dizer como foi que essa igreja começou. Talvez você não saiba da história. Para quem não sabe, eu tenho absoluta certeza que nesse lugar, aqui nesse ambiente, eu nunca falei dessa história. Pastor Antônio Carlos provavelmente também não falou. Faz 30 anos, pelo menos, eu era pastor lá da Igreja Presbiteriana Betânia, em São Francisco. Depois de 20 e poucos anos, voltei a ser pastor da igreja, como está acontecendo agora, nesse momento. Mas, 30 anos atrás, eu tinha com minha queridíssima esposa Mônica uma filhinha, nossa primogênita. Essa minha esposa é maravilhosa, se me permitam dizer. Loura, belíssima, olhos brilhantemente azuis, um espetáculo de mulher, cheia do Espírito Santo, uma bênção. Eu falo tanto dela que esses dias postaram lá no Facebook da Betânia, dizendo o seguinte, alguém postou, sabe, pastor, disse assim, ninguém aguenta mais ver esse pastor falar tanto da esposa dele. Eu fiquei muito lisonjeado, porque pensei o seguinte, melhor falar da minha do que das outras, não é verdade? Mas, enfim, fechando aqui o parênteses, a gente vinha aqui à Barra da Tijuca fazer o pré-natal. Minha esposa, Moniquinha, estava grávida da nossa segunda filha. E o médico era aqui, da Barra da Tijuca, uma longa distância de Niterói para cá, porque ele era um médico assim, mais chegado à parte natural e tudo mais, e tinha sido uma experiência muito boa quando do nascimento da primeira filha. Então a gente vinha nessa longa caminhada. E nesses trajetos mensais, Moniquinha um dia me disse, Theo, aqui na Barra, bem que a gente poderia ter uma congregação lá da Betânia, porque parece um lugar assim com poucas igrejas. 30 anos atrás havia poucas igrejas evangélicas aqui nesse lugar. E aquilo ficou no coração da gente. E numa dessas consultas, o médico em questão, sabendo que eu era pastor, eu nem sabia exatamente qual que era a procedência religiosa dele, ele disse assim para mim, Theo, você não gostaria de assumir um rebanho aqui na Barra da Tijuca? Então foi assim que a igreja da Barra começou. Era um grupo pequenininho, talvez de uma dúzia de pessoas que se reuniam ali na Union Church, né? Aqui pertinho, aquele templo lindíssimo. E assim a igreja começou. O pastor Antônio Carlos tinha se convertido 2 ou 3 anos atrás, lá na Betânia, nem seminarista era ainda, e assim as reuniões foram acontecendo às 5 horas da tarde ali dos domingos. Enfim, por toda essa história, eu me sinto especialmente abençoado por estar aqui com vocês. E eu queria ler aqui um texto, que é um texto dos muitos lindos, preciosos, especiais das Escrituras. É um texto muito cheio de drama. Vocês vão ver, é o pedido de um pai que se aproxima de Jesus com um enorme drama no seu coração, na sua vida. E ele se aproxima de Jesus nessas circunstâncias e Cristo faz uma coisa espetacular na sua vida. E o que vamos pensar aqui, lendo esse texto de Marcos capítulo 5, tem a ver com o seguinte, como a vida da gente, que eventualmente se torna uma vida alvoroçada, e essa é exatamente a expressão usada nesse texto de Marcos capítulo 5, por uma série de circunstâncias que rapidinho aqui eu vou descrever para vocês, como Cristo pode transformar o alvoroço ruim da nossa vida num ambiente absolutamente
diferente, distinto, de admiração, de graça, de milagre, de paz. Então, você vai ler aqui comigo esse texto, nessa perspectiva. Cristo, por sua intervenção milagrosa, por seu poder singular, pode muito bem transformar a balbúrdia, a confusão, e eu não estou querendo ser ofensivo com vocês, não. Mas Cristo detém em si o poder de pegar uma vida alvoroçada, certos cenários de vidas que se alvoroçam por conta de algumas questões que a gente vai citar, e esse texto aqui muito bem anuncia. Cristo pode pegar esse alvoroço ruim, que tira a paz, que tira o rumo da sua vida, que perturba, que tira o sono, que adoece numa vida de admiração da sua própria glória, de bênção, de graça e de paz. Tá certo, gente amada? Então nós vamos olhar aqui esse texto segundo essa ótica. É Marcos capítulo 5. Um homem chamado Jairo, que era um homem importante naquele contexto de sinagoga. Ele era o chefe da sinagoga, um dos principais chefes daquela sinagoga dos judeus, ou de uma das sinagogas. Ele se aproxima de Jesus, trazendo para Jesus um drama que lhe alvoroçava a vida e de quebra levava o alvoroço para dentro da sua casa, da sua família. Então, de novo, não quero ser ofensivo, mas eu tenho absoluta certeza que alguns, quem sabe vários, algumas pessoas aqui, nessa manhã, andam com a vida mal alvoroçada. Existe um alvoroço bendito, que é aquele alvoroço, aquele chacoalhar que o Espírito Santo faz no coração de um e de outro. Mas eu me refiro a esse alvoroço que tira paz, sono, adoece, que desencaminha, tal como era a condição aqui de Jairo. Vamos ler então, por favor, você abre o texto. É Marcos capítulo 5, versículo 21. Texto maravilhoso, como lhes disse logo no começo, é um texto muito dramático, porque esse homem trouxe para Jesus um enorme problema, um grande drama. Nós vamos ler o texto, você acompanha aí comigo, por favor. Verso 21 diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Jairo se aproxima de Jesus e pensa aqui comigo, ele era um judeu, não só um judeu, mas era o principal da sinagoga, um dos principais, ele era chefe da sinagoga dos judeus. E àquela altura, a fama de Jesus não era nada boa. Jesus não era uma figura bem vista pelos líderes religiosos daquele grupo. Jairo sendo um deles. No entanto, diante do drama, da crise, do sufoco, do aperto, do alvoroço na sua vida, na vida da sua casa, Jairo vai a Jesus nessa condição e nesses termos. Verso 21. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Um outro texto que relata o mesmo episódio, Lucas declara que essa era uma menina que era filha única. Era o grande tesouro da vida de Jairo. Ele não tinha outra filha. Uma menina, possivelmente de 12 anos, alguma coisa assim, novinha, e a única filha, à morte. Verso 35. No meio do caminho, Jesus, seguindo com Jairo na direção da sua casa, encontra uma mulher que padecia de uma hemorragia terrível. Jesus a toca e a cura, mas num certo sentido, na angústia e na aflição dessa caminhada de Jairo com Jesus, angustiosa caminhada para Jairo, Jesus se distrai, por assim dizer. O que Jairo queria é que Jesus batesse a porta da sua casa urgentemente, quanto mais rápido melhor. Ele diz: Senhor,
vem comigo porque minha filhinha está à morte. Jesus vai, mas não sem antes ter o seu percurso interrompido por essa situação descrita aqui nos versos seguintes, que a gente não vai ler. Jesus cura aquela mulher e o verso 35 declara o seguinte: falava ele ainda, Jesus falava, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Notícia ruim, em sequência. Jairo, não adianta mais. Jesus atrasou demais, se demorou, perdeu o tempo, timing, agora não adianta mais. Essa intervenção do mestre, você deixa Jesus. Não incomode mais o mestre, porque tua filha já morreu. Verso 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Eu vou pedir que vocês, por favor, repitam comigo essa expressão, porque ela é maravilhosa, é extraordinária, é chave para a gente compreender e viver uma experiência tão luminosa, tal como é descrita aqui. Vamos repetir? Não temas, crê somente. Você pode repetir comigo de novo? Não temas, crê somente. É Cristo dizendo, o texto diz, Jesus sem acudir a tais palavras. Alguns da casa de Jairo deram uma notícia que não era uma invenção, que não era uma perspectiva, que não era um mau agouro, que não era pessimismo, era um fato real. Disseram para Jairo: Jairo, tua filha morreu, não adianta mais você insistir com Jesus. E Jesus, o texto diz, sem acudir a tais palavras, lhe diz para Jairo: não temas, crê somente. Verso 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Por isso que eu disse para vocês que esse texto é a chave para que uma vida em alvoroço seja tocada e abençoada, para se transformar numa vida pacificada na presença de Deus. O epílogo dessa história é um alvoroço que entrou na casa de Jairo, que transtornou a vida dele por completo, numa grande admiração por aquela operação milagrosa de Deus. Verso 39. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? Me fica o coração, nessa manhã, a indicação de que o Espírito Santo pode estar falando para o seu coração, para o meu, para o nosso, para o de alguns, de algumas. Por que estamos em alvoroço? Por que esse monte de pensamentos, de sentimentos, de sensações que alvoroçam o coração e a vida? Será que isso não pode dar lugar a uma intervenção de Deus para pacificar sua vida, eventualmente, sem qualquer mudança objetiva de cenário, mas mudando aqui por dentro, na alma, no coração, na mente? Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Verso 40, e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém, meus queridos irmãos e irmãs. Pode dizer um amém forte. Mais para pentecostal, amém? Amém. Obrigado. Eu sou presbiteriano, firme, mas às vezes eu acho que esse foguinho pentecostal faz um pouco de falta ao nosso jeitão de ser. Então você pode dizer amém à vontade. Glória a Jesus, isso é bíblico, está na Escritura. Se manifeste se você concorda. Louvado seja o bendito nome do Senhor por sua inspirada palavra. Essa palavra não falha, ela é absolutamente inerrante. E ainda que Deus trate da sua vida por um caminho
que não necessariamente vai ser exatamente a reprodução desse fato, mas aqui há princípios que a gente pode muito bem colocar em prática na nossa vida e no nosso coração. Por que o coração de Jairo estava em alvoroço? E veja se não há paralelos e algum tipo de similaridade com coisas que você pode estar vivendo. Em primeiro lugar, é óbvio, porque aquilo que lhe era mais precioso na vida, que era a sua filhinha, estava à morte. Será que não tem acontecido na vida de uns e de outros que o bem mais precioso da sua vida pode ser a sua própria vida? Quando alguns olham retrospectivamente, fazem uma análise minimamente lúcida e dizem: Senhor, parece que eu perdi um tempão. Oportunidades que ficaram para trás, o que eu tinha de mais precioso, quem sabe o tempo se esgotou. Vai se esvaindo por entre os dedos do seu coração, da sua vida, da sua existência, e a vida fica em alvoroço. Era filha única, o seu mais precioso bem. Os que entendem muito bem do texto, no original, dizem que a própria expressão de Jesus, a criança não está morta, mas dorme, era um termo carinhoso. O próprio termo que Jairo usou, minha filhinha, um termo de quem dizia o seguinte, em outras palavras, o anjo da minha vida, o meu bem mais precioso, aquela por quem eu daria toda a minha felicidade em troca da sua saúde. Pode ser que a vida de alguns se alvoroce quando você percebe que esse bem mais precioso em que sua vida anda escorada está a morte. Isso a gente pode ver. E essa filhinha pode ter muitos sentidos metafóricos na existência da gente. E por decorrência, quando a gente chega num estágio assim da nossa vida, uma outra questão que alvoroça o coração, a mente, a alma, tem a ver com a iminente perda do meu bem mais precioso. Que é o seguinte: não vai valer a pena viver mais sem essa filhinha viva. Isso nunca aconteceu com alguns aqui. Se eu perder esse amor, se eu perder esse emprego, se esse bem precioso me for tomado e tirado dessa maneira, não vale mais a pena viver. Jairo era um homem poderoso, influente, super religioso, chefe da sinagoga. E a crise do alvoroço do seu coração e da sua alma se instala quando, diante da morte iminente da sua filha, ele deve certamente ter pensado: de que me valeu investir nessa religião, se agora minha filha está prestes a morrer, e eu ficar sem nada, sem meu bem mais precioso? Gente que vive e viveu uma jornada espiritual, como esses dias eu ouvi de alguém, aliás, li num livro muito precioso, autobiográfico, de um garotão que hoje é pastor, super abençoado, de uma grande igreja lá em Niterói, que se converteu no mesmo tempo do Antônio Carlos, pastor Antônio Carlos, lá na Betânia. Escreveu um livro muito tocante, pelo menos para mim que vivia aqueles dias ali. E ele dizendo da sua busca alucinada, perdido, e busca espiritual. Como Jairo, quem sabe, pensando: de que me adiantou toda essa busca? Todos esses encontros religiosos com Deus, se agora, diante dessa crise de perda da minha filha, do meu bem mais precioso, essa religião não me pode socorrer. Vida alvoroçada, como lhes falei antes na leitura desse texto, por conta de notícias ruins em série, que podem bater a porta da sua casa, do seu coração, da sua vida, sem aviso prévio. Ou nunca aconteceu? Ou só acontece comigo? Ou com a minha igreja? Com gente que eu amo e conheço de perto. Como um presbítero nosso, super saudável, homem de Deus, presbítero maravilhoso, jovem, diretor de hospital. De repente, do nada, se descobre com um tumor no cérebro. Alguém se aproxima desse
homem Jairo, e lhe diz: pior do que a notícia anterior, sua filha doente, à morte, é essa que eu vou lhe dar agora. Sua filha que estava à morte agora morreu. Será que essa sequência de notícias funestas, ruins, pesadas, acabam não alvoroçando a vida da gente, por mais firme que você esteja em Cristo? E o que é que se pode dizer dos efeitos colaterais de uma situação assim, que bate eventualmente à porta do seu coração, da sua vida pessoal, mas pode ter a ver com a família? Efeitos colaterais do tipo seguinte: alguém com problema em casa, ou você mesmo, dificilmente não existe dano colateral. Cônjuges com problema por conta do problema dos filhos, acusação, culpa é sua, enfim, tanta coisa. Do ponto de vista de dano colateral pode acontecer. Interessante nesse texto, talvez seja apenas um detalhe, acredito que não. O fato de que Jairo procurou a Jesus sozinho, pedindo a intervenção do mestre. Onde estava a esposa de Jairo? Mas Jesus entrou com os dois, com um casal, juntos, no quarto da menina morta, para que ambos testemunhassem aquele milagre. Então, eventualmente, a vida se alvoroça, porque além do seu problema, da sua questão pessoal, há os efeitos colaterais, em ondas de alvoroços, que vão entrando sem bater a porta na casa da sua vida, do seu coração, da sua família. Mas enfim, o que vale a gente guardar no coração é como sair desse alvoroço. Primeiro lugar, gente amada, guardem aqui comigo. Jairo tinha estes problemas grandes todos que eu acabei de descrever. O essencial deles, sua filhinha morte. Mas ele lida com Cristo e com a sua própria vida, arriscando tudo. A doença da filha de Jairo foi uma espécie de gatilho para disparar em Jairo uma nova visão daquele que era um subversivo, mal falado, religioso, de estranhas pregações, que pregava nos mares, ou à beira dos mares, eventualmente na sinagoga, no templo. Mas Jairo faz o que eu preciso garantir da minha vida. Minha vida alvoroçada, por mais estrada que eu tenha com Jesus, ou nenhuma estrada, a questão é você e Deus, é você e Jesus. Em que ponto você está? Em que estágio você está? Jairo arrisca tudo, posição, chefe da sinagoga, vai para diante de Jesus. Veja o risco. Os judeus, fariseus, sacerdotes naqueles dias já haviam determinado a exclusão, o banimento, botavam para fora quem declarasse amor a Jesus, quem adorasse o mestre, quem o reconhecesse. E Jairo faz exatamente isso. Viver com Jesus para sair do alvoroço significa uma providência radical. Não é mais ou menos, é entrega completa, é arriscar tudo como Jairo fez. Deixou tudo para trás. E ao se prostrar diante de Jesus, pelo menos duas coisas ele fez, ele afirmou. Em primeiro lugar, um judeu daquela categoria, com aquele tipo de informação, jamais se prostraria diante de alguém que ele mesmo não reconhecesse como sendo Deus, como sendo o Messias enviado. Ele não faria de outra forma. Seria um absurdo para um chefe da sinagoga se prostrar diante de alguém que ele mesmo não reconhecesse ser Deus. E um pouco mais do que isso, ou talvez muito mais do que isso, além de reconhecê-lo como Deus, a adoração a que Jairo se submeteu, prestou a Jesus, significava aquele apelo dizendo: Senhor, é verdade, eu estou aqui por conta dessa crise, desse alvoroço na minha vida, mas agora arrisco tudo, largo tudo para trás e reconheço que Cristo há de ser o Senhor da minha vida pessoal. Essa é a decisão
que desalvoroça, por assim dizer, a vida da gente. Às vezes a gente caminhando naquele banho-maria, naquele feijãozinho com arroz, é verdade. A expressão é ruim, é pobre, porque feijão com arroz bem feito, bem temperado, é uma beleza, uma delícia, faz bem. Mas eu me refiro a esse cardápio muito reduzido e restrito da vida com Cristo, cheio de amarras, cheio de mais ou menos. Jairo arriscou tudo, se colocou diante do Senhor, se prostrou diante dele, e lhe disse: Senhor, insistentemente eu te peço, vai comigo. E Jesus sempre vai com aquele que se apresenta diante dele, nesses termos e nessa base. Então a primeira coisa é você se certificar de que você mesmo está trazendo sua própria vida, antes do que as questões que a têm alvoroçado, a Jesus. Faz 1 ano e pouco, visitei uma pessoa, um homem, já maduro, doente, e que sabia que ia morrer. Parente de alguém da nossa igreja. E eu insistindo com ele, o visitei algumas vezes, ele conversando comigo, ele cheio de dúvidas espirituais e teológicas, enfim. Mas ele me disse: olha, Theo, eu estou com vergonha de voltar para Deus agora, porque acho que é hipocrisia da minha parte. Eu falei: de jeito nenhum. Deus usa, como usou na vida de Jairo, uma crise instalada que alvoroça a sua vida, como uma espécie de megafone da sua parte, para gritar bem alto no seu ouvido, no seu coração: prostre-se diante daquele que pode desalvoroçar e arrumar definitivamente a sua vida e o seu coração. Tem hipocrisia não. Ele disse: enquanto eu estava bem, eu deixei Deus de lado, mas agora é a hora. Hoje, diz o Espírito Santo na carta aos Hebreus: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse é o primeiro e fundamentalíssimo passo para que você viva uma vida sem esse alvoroço funesto e que denuncia a morte instalada na casa do seu coração, para não dizer eventualmente como efeito colateral na sua família, na sua casa. Mas existe uma segunda coisa que Jairo faz. É claro, você se apresenta para Jesus e no que você se coloca diante de Jesus, você traz o peso todo. As causas que são subsidiárias, porque a grande questão é que a vida de Jairo andava perdida. Mas ele se apresenta diante de Jesus, o reconhece como Deus, como Senhor da sua vida, e consigo traz a grande questão que lhe parecia mais essencial: minha filhinha está à morte. Gente amada, o que pesa? O emprego, o desemprego, o mal-estar, o fracasso, as decisões equivocadas que cobram a fatura agora no presente da sua vida, seja o que for, que você identifique como causas de alvoroço, traz tudo para Jesus. Coloca diante dele, nesse exercício bendito de colocar diante do mestre como quem se sente esgotado e sem recursos. Minha filhinha está à morte, mas vem, impõe sobre ela as mãos e ela vai ser salva e viverá. Vou sugerir daqui a um minutinho que a gente ore, colocando a nossa vida diante do Senhor e essas filhinhas, que são as coisas mais preciosas. O que você tenha de mais precioso na sua vida. Como Abraão, que apresentou o seu filho precioso, filho da promessa, no altar do Senhor. Não estava doente, diferentemente da filhinha de Jairo. Mas Deus lhe pediu esse elemento precioso que era consecução e consumação da promessa de Deus na vida de Abraão. A que provavelmente ele se apegou tanto que subverteu a ordem dos seus amores. Então você precisa trazer para Deus os seus maiores amores. Aquilo que você pode dizer, ou alguém
sobre quem você diga: sem isso, sem esta, sem este, eu não posso viver. Se é esse o caso, aí começa a se instalar surpreendentemente, mesmo no coração dos crentes, aquilo que a gente chama de idolatria, porque idolatria, em outras palavras, é inversão de amores. Eu sou chamado para amar a Deus sobre todas as coisas. E quando alguma coisa assume no meu coração o lugar de Deus, nos meus amores, aí chegou a hora de eu apresentar esse grande amor ao Senhor. A filhinha, a morte, a causa, seja o que for, a enfermidade. Jairo se apresenta diante de Jesus, sua própria vida e a vida de sua filhinha. Há um terceiro elemento que eu quero citar aqui para vocês. Ainda nessa questão de apresentar a filhinha, tem um salmo tão maravilhoso, dos maravilhosos salmos todos. Salmo 38, salmista ora assim: Senhor, diante de ti estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Senhor, diz Davi, diante de ti estão os meus desejos todos, os meus filhos, as minhas filhinhas caras de estimação, sem o que eu julgo não conseguir viver de maneira equilibrada. Diante de ti estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Boa oração para a gente fazer nessa manhã. Desejos que já se andam completando, desejos que frustram a sua vida porque se distanciam mais e mais da sua caminhada, tudo colocado diante do Senhor. Terceira coisa para a gente orar logo em seguida, esse Jairo precioso compreende certamente alguma coisa que o texto ensina. É que a rota definida por Deus para desalvoroçar a sua vida, frequentemente, para não dizer sempre, surpreende você. Segue um traçado diferente daquele que você mesmo traçaria como roteiro de solução e de pacificação da sua caminhada. Vocês viram? Jairo, cheio de fé no seu coração, se aproxima de Jesus e dá a receita para Jesus. Senhor, vem comigo, tudo certo. Impõe sobre a minha filhinha as mãos. Ora, afinal de contas, Jesus curou as pessoas dos modos mais variados possíveis, não necessariamente impondo as mãos. Um dia, diante de um cego, Jesus fez lodo com a sua saliva na terra e aplicou esse lodo, a maneira mais surreal, mais bizarra, mais estranha, mais heterodoxa de curar alguém. Curou o cego com lodo. Mas Jairo tinha um plano na cabeça. Faz assim, assim, não para, vem comigo. Jesus ainda se deteve para curar aquela mulher do fluxo hemorrágico. Tenha no seu coração esse bálsamo de compreender que os caminhos do desalvoroçar da sua vida pertencem a Deus e eventualmente vão subverter os seus planos, vão atropelar a sua lógica. Deus, de um jeito ou de outro, vai curar, vai desalvoroçar, mas não necessariamente da forma como me parecia o lógico. Isso é importante a gente marcar no coração, para a gente não se frustrar, não se desesperar, quando alguém vier com essa notícia terrível, de que já não há mais esperança nenhuma. E então vem o quarto ponto que eu quero marcar com vocês. Nós em Jesus, nessa experiência maravilhosa, uma aventura espetacular, não simples é verdade, caminho estreito, mas andando com Cristo, precisamos explorar, e é esse o termo, esticar até as últimas possibilidades, os ilimitados recursos da fé. Gente amada, ou eu creio nas afirmações da palavra de Deus, ou não, só há duas possibilidades. E se eu creio, se eu afirmo, se do meu jeitão presbiteriano, mas cool, eu digo que essa palavra é verdadeira,
ou do seu jeito mais liberado, sei lá, mais expansivo, mais pentecostal, não importa. Mas se você crê que essa palavra é verdadeira, eu preciso aceitar coisas do tipo do que Jesus falou para Jairo. Não temas, crê somente. Lucas capítulo 18, versículo 27, a propósito dos ilimitados recursos da fé. Mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Gente, que coisa gloriosa! As possibilidades de Deus são infinitas. E no limite das minhas possibilidades, Deus começa a agir no campo das suas ilimitadas possibilidades. Jesus, diante da perplexidade dos seus próprios discípulos, que não puderam expulsar, curar um menino, pai angustiado, você conhece a história, está em Marcos também, Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 11 também. Jesus diz para os discípulos o seguinte: vocês não puderam por falta de fé. E lhes diz aquilo que a gente repete e que é tão surpreendente, que é tão impressionante, que é difícil acreditar. Quando o alvoroço bate a porta da vida da gente, disse Jesus: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para acolá, e assim será feito. E completa Jesus: nada vos será impossível. Você não acha que merece um amém? Amém. Essa palavra é absolutamente extravagante, extraordinária. E explorar as possibilidades da fé tem também a ver com o exercício racional que o crente precisa fazer. Você o tempo todo vai receber más notícias, desincentivos a crer na intervenção, no poder, no controle de Deus sobre a sua vida. Como essa notícia. Não era gente fofoqueira, gente negativa, como já lhes falei. Era uma notícia real. Os amigos de Jairo, da família, que disseram a Jairo: as circunstâncias indicam que o que você está fazendo é um absurdo, não adianta mais. Fé envolve esse lado de me recusar a viver trabalhando no meu coração. Não é exercício de poliana, não é pensamento positivo, poder do pensamento positivo, não é isso não. É me recusar a trabalhar exclusivamente com aquilo que meus olhos veem. Eu preciso, e fé é exatamente isso, inclui isso, enxergar o invisível. De um lado, fazer como Jesus. Jesus não acudiu a tais palavras. Você pode ficar repetindo de si para si o tempo todo, comentando na sua casa. Eu amo falar de política, de economia, apesar de eu não entender muito, um pouquinho só, e essas coisas todas. Mas, gente, se a gente não cuidar, vira um peso, um negrume que você não consegue carregar, só tem notícia ruim. E na vida, e na casa, alguém chega e diz, como no caso de Jairo: Jairo, não somente sua filha adoeceu, estava à morte, mas agora morreu. Vai ter o tempo todo notícia desse tipo para o seu coração, atentado à fé. Eu preciso fazer como minha queridíssima mãe, acho que ela esteve aqui algumas vezes nessa igreja com meu pai, e costumava dizer, repetindo muitas vezes, não é verso bíblico não, mas era o jeitão dela, de entender esse aspecto maravilhoso da fé. Ela dizia, acho que já falei para vocês alguma vez: espere sempre o melhor. Se o pior vier, que pegue você de surpresa. Então, de um lado, você tem que fazer como Jesus. O texto diz: não acudindo a tais palavras que dizem fé é um absurdo, é uma grande bobagem. Andar com Jesus não adiantou nada. Você se encontra nessa podre, desse jeito, apesar do seu compromisso com Deus e com Jesus, não acudindo a essas palavras. E de outro lado, complementarmente a isso, repetindo no seu coração o tempo todo:
essas promessas maravilhosas da intervenção e do poder de Deus na nossa vida. Todos os dias, gente, todos os dias, falando para o seu próprio coração, afirmando a grandeza de Deus. Reina o Senhor, Salmo 97, Salmo 99 da mesma forma, reina o Senhor governa. Que descanso saber que minha vida não depende, com todo respeito às autoridades constituídas, ao Temer, ao Pezão, ao que virá depois, ao prefeito de Niterói. Que maravilha! Saber que minha vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, dado que eu sou dele. Repetir o que eu falo o tempo todo, vale a pena você guardar no seu coração. Isaías capítulo 43, verso 1 e verso 2. Você conhece, não conhece? Decora comigo. Não temas, palavra similar a que Jesus dispensou para Jairo. Não temas, porque eu te remi. Eu comprei você, você tem dono, você não está perdido na vida. Jairo, você estava perdido, agora não está mais. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão, ou seja, você não vai se afogar nos rios da vida. Quando pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Contrapondo a uma notícia que pode ter a ver com fatos reais da vida, e há muitos que botam você para baixo. Você contrapondo a tudo isso a palavra de Deus, as afirmações da fé. Deus está vivo. Jairo podia dizer para o seu coração, foi isso que tranquilizou o seu coração. Jesus tinha ido com ele, estava do lado dele, a caminho da sua casa. E Jesus é quem falou. Não temas, crê somente. Se eu falar para vocês, nós estamos numa conversa, você está me contando um problema sério e grave. Se eu disser para você, não tenha medo não, talvez você me diga, é cinismo seu, você não está na minha pele, não está calçando meu sapato, não sabe onde aperta, onde dói. Mas foi Cristo que me falou. É a palavra bendita e infalível do Senhor. Salmo 56. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. No Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Fé que afirma o poder de Deus na nossa vida, que afirma as suas promessas, tem essa capacidade de expulsar o medo do coração, o desânimo da alma. Explore até o fim as possibilidades ilimitadas da fé na sua vida, na sua experiência pessoal. Por fim, finalmente a gente orar juntos aqui um pouquinho. Existe um detalhe que eu já mencionei nesse texto, que você bem pode aproveitar. Talvez sirva para algumas pessoas aqui entre nós. A crise que se instalou, a alvoração a sua vida, muitas vezes vem com o dano colateral que já mencionei. Pega a casa, pega alguns à sua volta, separa, divide, tumultua, não só o ambiente mais recluso do seu coração, mas coisas à sua volta. Jesus, de maneira meticulosa, trata não só da cura, da ressurreição da filhinha de Jairo, mas o faz com a proximidade de 3 discípulos que lhe eram muito chegados e caros. Então você muito bem pode explorar essa hora de luta, de crise, para se aproximar de pessoas especiais, gente de Deus, que pode partilhar confidencialmente as suas dores, as suas lutas. É um erro, é um equívoco tentar carregar determinados alvoroços da vida sozinho. A igreja é esse projeto complicadíssimo, complexo, que só funciona porque é de Deus. Porque tem tudo para dar errado, vocês não acham? Uma loucura, a igreja é uma loucura total, com todo respeito. Não é uma igreja, nasci na igreja. Mas, gente, sociologicamente falando, antropologicamente falando, não dá certo de jeito nenhum. Não daria certo de jeito nenhum. Já falei, devo ter falado lá, e é uma digressão aqui, já fecho o nosso raciocínio.
conselho da igreja Betânia, lá na sua origem, tinha um irmão maravilhoso, pintor de parede, e um geólogo com doutorado em Stanford, Claudio Bettini. Eles se entendiam bem, e eu olhava para aquilo e dizia, isso é um fenômeno da graça. O voto valendo a mesma coisa, mas enfim, nesse povo você vai encontrar Pedro, Tiago e João. Jesus fez questão de operar o milagre na companhia daqueles da sua maior intimidade. Então, efeito abençoador de um alvoroço instalado pode ser você se aproximar de alguém para orar com você, para carregar o fardo. A carga não é todo mundo, mas alguns, alguém. E Deus também pode, ao invés de na crise, no alvoroço, apartar uns dos outros, no ambiente da família inclusive, reatar justamente por conta do alvoroço da crise instalada. Veja você, como já citei, e aqui eu termino. Jesus chamou o pai e a mãe da menina e entrou com os dois no quarto da morte, para que os dois fossem participantes daquela graça, daquela bênção. Hora de você se aproximar de alguém que talvez tenha tido relação fraturada por conta justamente do alvoroço em que sua vida se transformou, para buscar a presença de Jesus, reconciliação com Deus, oração, enfim, que Deus assim nos visite e abençoe. Amém, gente amada? Então nós vamos orar. De maneira particular, eu queria, tomando licença de vocês aqui, dos pastores da igreja, pedir que você venha aqui um minutinho, se você quiser orar, para a gente concluir essa ministração. Orando pela sua vida, você se colocando, dizendo, eu quero me prostrar diante desse Todo-Poderoso. Deus, Jesus, minha vida, ser dele. E aí você vai trazer a filhinha, que pode ser a filha literal. Quanta coisa a gente sofre, vive, quanto alvoroço por conta dos filhos desencaminhados. Mas pode ter um sentido metafórico. Então você vai trazer essa filhinha, cara, do seu coração. O que para você é mais precioso e aquilo de que você mais precisa trazer para diante do Senhor. Mas vamos orar agora, tá bom, gente? Senhor, como Jairo, naquele dia e horas que se seguiram, difíceis, de testes para a sua própria disposição de fé, nós nos colocamos diante de Ti. Nos prostramos com nossa vida, com nossa alma, desejando, apesar de reconhecer que nossa fé é mínima, como aquele homem também, Pai, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Mas nós chegamos diante do Senhor, nos prostrando diante de Ti, queimando as pontes para trás de nós, e reafirmando hoje outra vez, somos do Senhor, queremos estar contigo, nossa vida tem sentido e se desalvoroça e se arruma na Tua presença. Então, ó Deus bendito, inflama as nossas almas hoje mesmo, outra vez, ou na vida de alguns, de algumas pela primeira vez, bendita vez, dessa graça, desse poder, do Espírito do Senhor em nós. Nós nos abrimos como vasos de barro, mas pedindo que esse divino conteúdo nos encha a todos de maneira superabundante nessa hora. Ó Deus, não um pouco, não meia medida, não uma experiência tépida, morna, hesitante, mas pelo Teu poder e por Tua graça, visita-nos de maneira completa e total. O que desejamos é alargar a medida da nossa boca, abri-la bem, para que o Espírito do Senhor a possa encher do trigo mais fino, do maná escondido, do mel que escorre da rocha. Senhor, eis aqui na Tua presença, com a nossa vida, o entulho que o nosso coração traz e aloja e abriga, as preocupações,
o susto, o medo, as ansiedades, os desejos não alcançados, alguns outros que se consumaram e que andam a nos tentar, nos tirar do foco. Ó Senhor, a filhinha querida está diante do Senhor, os filhos que o Senhor nos fez gerar, para serem herança bendita do Senhor, alguns vagueando, soltos, perdidos, mal encaminhados. Ó meu Senhor, nós os apresentamos todos a Ti, rogando que Tu os cures, que Tu os salves, que Tu as salves, que Tu faças um milagre. Como o Senhor haverá de fazer, é coisa do Senhor. Descansamos nos Teus planos que nos surpreendem o tempo todo, mas vai conosco, queremos ir contigo. Queremos Te levar para nossa casa, Senhor, casa da nossa vida, porta escancarada. Entra conosco. Nós Te louvamos com gratidão, com alegria, por Tua palavra e por essa manhã, em nome de Jesus, na absoluta convicção de que o Senhor é Deus que ouve as nossas orações e o clamor da nossa alma, em nome de Jesus, amém, amém.